amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Feliz e santo tempo do Natal. Hoje estamos no primeiro domingo dentro da oitava do Natal. É solenidade da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. O evangelho que a Igreja nos propõe a reflexão neste ano C do calendário litúrgico para esta solenidade é o de Lucas, a história do encontro de Jesus no Templo de Jerusalém. Trata-se de Lucas 2, versículos de 41 a 52. Ouçamos o relato. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas, não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Este é um dos mistérios da vida de Jesus, colocado entre os mistérios gozosos do Rosário, que meditamos ao rezar o terço todas as segundas-feiras e os sábados. Quando esse fato aconteceu, o contexto era o da festa da Páscoa judaica, em que os israelitas recordavam o êxodo do Egito e celebravam a refeição com o sacrifício de um cordeiro, em memória do que Deus fizera pelo povo através de Moisés, libertando-os do faraó. Através de Moisés, libertando-o do faraó. A Páscoa também era uma das 3 festividades de peregrinação a Jerusalém para todo homem judeu adulto na época de Jesus, o que estava previsto no livro do Êxodo, capítulo 23. Por isso, José e Maria, como judeus devotos, seguindo a lei, iam até o templo em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Não era comum, nas biografias antigas, que os escritores apontassem a idade das pessoas sobre quem escreviam. Mas Lucas relata esse episódio informando que Jesus tinha 12 anos. Assim como vai dizer que Jesus começou seu ministério público com 30 anos. Assemelha-se assim às biografias modernas, que procuram passar o maior número de informações exatas. É possível que, ao mencionar os 12 anos de Jesus, Lucas tenha querido traçar um paralelo com a história de Samuel, contada num livro do Antigo Testamento. Samuel foi o último dos juízes, antes do início da era dos reis em Israel. Fora concebido depois de muita oração de sua mãe Ana, no santuário de então, que era o tabernáculo, pois o templo só veio a ser construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Quando o filho nasceu, Ana o consagrou no santuário. Aos 12 anos, segundo conta a tradição judaica, Samuel foi levado para o santuário e ali tornou-se sacerdote. Além de uma figura sacerdotal, ele também era um profeta, aquele que viria a ungir Davi como rei de Israel. É bem conhecido
o relato de quando Samuel estava dormindo no tabernáculo e ouviu 3 vezes a voz de Deus. Pensava que era Eli, o sacerdote, que o chamava, dizendo: Samuel, Samuel. Nas 3 vezes, ele foi até Eli e lhe perguntou o que queria, mas Eli lhe disse que não o tinha chamado. Depois da 3ª vez, os 2 entenderam que era Deus que chamava Samuel, pois Eli realmente nada dissera. Então Eli lhe disse: se você for novamente chamado, responda: aqui estou eu, Senhor. E foi o que fez Samuel. Depois disso, Samuel começou a profetizar. Então, Lucas estaria querendo revelar que Jesus, da mesma forma que Samuel, estava assumindo seu papel como sacerdote e profeta aos 12 anos, no Templo de Jerusalém. Percebe-se a intenção do evangelista, porque no final do seu relato, a última coisa que disse sobre Jesus foi que ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esta é quase uma citação direta do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 26, onde está escrito: o menino Samuel ia crescendo e era agradável tanto ao Senhor como aos homens. Lucas mostra que Jesus é um novo Samuel, o novo menino profeta, que vai falar a palavra do Senhor na casa do Senhor, e cuja vida será totalmente dedicada a Deus, à vontade de seu Pai e ao sacrifício sacerdotal que vai oferecer no Calvário. Mas, retornando ao início da passagem, Maria e José foram a Jerusalém para a festa da Páscoa. Estão voltando e o menino Jesus fica para trás. Na época, as famílias não eram nucleares como hoje. Eram famílias extensas, com primos, parentes, amigos e até mesmo conhecidos, que de certa forma participavam do compartilhamento daquela atividade de ficar de olho nos filhos uns dos outros. Inicialmente, Maria e José não estavam realmente preocupados com o fato de Jesus não estar viajando com eles. Apenas presumiram que estivesse brincando com alguns dos parentes ou primos na grande caravana que os judeus utilizavam para viajar da Galileia até a Judéia, sempre que as peregrinações aconteciam, porque viajar era perigoso no mundo antigo. A palavra grega para caravana é sinódia, da qual vem a nossa palavra sínodo, como aqueles encontros que acontecem na igreja, como que uma caravana de bispos e padres viajando a fim de discutir um problema geral, reunir-se para isso. Porém, Jesus não estava na caravana, como eles constataram ao procurá-lo. Ficara para trás em Jerusalém. O que esse menino profeta, esse menino sacerdote, esse futuro rei estava fazendo? Ele estava sentado no templo, entre os mestres, ao ouvi-los e fazer-lhes perguntas, e todos os que o ouviam ficaram maravilhados pela compreensão que ele tinha e pelas respostas que ele dava aos escribas e mestres. Não havia universidades ou faculdades naquela época, mas certos lugares, como o templo ou as sinagogas, onde os anciãos, os sábios e os rabinos discutiam a Torá, a palavra de Deus. Discutiam também a sabedoria dos santos antepassados e a sabedoria de todos os tempos. O próprio Jesus, no seu ministério público, quando queria ensinar, por vezes ia para o templo, para o pórtico de Salomão, junto do templo, pregando ali para o povo. Portanto, Jesus menino está na casa de Deus, falando aos mestres da lei de Deus e fazendo-lhes perguntas sobre a palavra de Deus. Já está expressando o compromisso que tem com a missão que recebeu do Pai. Ao encontrá-lo, Maria pergunta: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Esta sua ansiedade nos permite ver que, embora Maria tenha sido concebida sem pecado, e embora José e ela fossem justos e devotos, eram totalmente humanos, experimentando os temores humanos reais pela perda de seu filho.
A resposta de Jesus impressiona. Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? A mensagem que Lucas quer passar é que Jesus está focado na missão e na vontade de seu Pai para a sua vida. Lucas ainda nos diz que Maria e José não entenderam bem a resposta. Estavam aos poucos absorvendo o mistério de quem Jesus era. Então descem para Nazaré e Jesus lhes é obediente. Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Ou seja, embora Maria não entenda totalmente, em nível intelectual, o que Jesus lhe disse, guarda em seu coração e pondera o mistério das palavras do seu filho. Assim, a sua compreensão vai crescendo com o tempo. Lucas também apresenta a dimensão da humanidade de Jesus, quando afirma que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Paralelamente a este evangelho, a leitura do Antigo Testamento é do livro de Sirac, ou Eclesiástico, sobre honrar pai e mãe. Na solenidade da Sagrada Família, a Igreja está nos exortando a honrar nossos próprios pais, para que possamos ter alegria e, como ensina o Eclesiástico, também para que possamos pagar a dívida de nossos pecados. Assim depreendemos que, quando honramos nosso pai e nossa mãe, esta é uma forma de expiarmos e repararmos nossos pecados. De fato, nossos pais nos deram a vida, de modo que não teríamos como retribuir-lhes esse dom, senão honrando-os, amando-os, cuidando deles, respeitando-os em qualquer que seja a sua condição de vida. O salmo dessa solenidade é o Salmo 127. Trata da felicidade familiar, da alegria da família, ensinando que esses sentimentos vêm do temor do Senhor. E temor do Senhor é reverência e obediência a Deus, não é medo. Ninguém é melhor exemplo disso do que a Sagrada Família. Maria, José e Jesus, todos os três obedientes à vontade de Deus. São João Paulo II, na sua carta apostólica sobre o Rosário, falando sobre esse mistério do encontro de Jesus no templo, nos dá uma espécie de dica de como aplicar a nós, como uma espécie de imitação de Maria nesta cena. Ele escreveu assim: Maria vivia com os olhos fixos em Cristo, valorizando cada palavra sua. Ela guardou todas essas coisas, ponderando-as no seu coração. E então o Papa fala de Lucas 2,19 e 2,51. As memórias de Jesus, impressas em seu coração, continua, estavam sempre com ela, levando-a a refletir sobre os vários momentos de sua vida ao lado do Filho. De certa forma, essas memórias seriam o rosário que ela recitava ininterruptamente ao longo de sua vida terrena. Mesmo agora, em meio às canções alegres da celestial Jerusalém, Maria apresenta constantemente aos fiéis os mistérios do seu Filho, com o desejo de que os contemplem também e assim possam, como ela, crescer espiritualmente. Às vezes se pensa que o texto é uma repetição de palavras, das mesmas orações, da Ave Maria, mas o foco do texto não é a repetição das palavras. Pode-se dizer que elas são como o corpo do rosário, mas a alma é o mistério que se está contemplando em cada dezena. É o mistério da vida de Jesus, que Maria contemplou e rememorava meditando, e que cada pessoa é convidada a meditar. Por exemplo, como Maria contemplava a perda e o encontro de seu filho no templo, vamos contemplar e encontrar Jesus no templo de nosso coração, refletindo sobre quem Jesus é, o que veio fazer no mundo, que já começa a se revelar nessa dezena do terço aos 12 anos. Como esse acontecimento para Maria já foi uma espécie de antecipação da ansiedade, do desapego, da separação que iria ser experimentada na paixão de Cristo. Maria perde Jesus e o encontra no terceiro dia no templo.
como aconteceu no Calvário, onde Cristo foi tirado dela mais uma vez e então, 3 dias depois, ela o encontrou novamente, na alegria e no mistério da ressurreição. Ainda uma observação. O venerável Fulton Sheen dizia que Maria perdeu Jesus para poder compreender o que significa para cada pessoa humana perder Jesus em sua vida. E assim Maria pôde entender as pessoas, interceder por elas quando isso acontece, quando o pecado separa-o do Cristo, para que ele seja encontrado novamente e a salvação aconteça de verdade em cada um, até que um dia seja para sempre. O convite, assim, é que procuremos meditar esse mistério da vida de Jesus e todos os outros enquanto rezamos o rosário. E, especialmente nesta solenidade, aprofundar a importância da família. Tanta que o próprio Deus quis vir ao mundo em uma família. Aprender com seus pais, crescer junto deles, fazer-se homem junto de uma família. Como está a nossa vida de família? Estamos vivendo de um modo parecido com o da Sagrada Família, que desejava para cada membro exatamente aquilo que Deus deseja para cada um? E estamos agindo de forma que esse sonho de Deus se realize para cada um? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre você, a sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.